A assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia está marcada para o próximo sábado, dia 17, no Paraguai, que ocupa a presidência do bloco sul-americano. Ontem, países da Europa confirmaram a aprovação do acordo comercial, que deve criar a maior zona de livre comércio do mundo. Mais cedo, embaixadores dos 27 países do bloco já haviam sinalizado apoio provisório ao tratado. O acordo ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu para entrar em vigor, mas a decisão abre caminho para a assinatura entre os dois blocos. A França votou contra o texto e lidera há anos um movimento de resistência, alegando prejuízo aos agricultores. Hungria, Polônia, Áustria e Irlanda também se posicionaram contra. Mesmo assim, a rejeição não foi suficiente para impedir a maioria favorável. O debate deve continuar intenso nos próximos meses. O presidente Lula disse a auxiliares que pretende viajar ao Paraguai no dia da assinatura do acordo. Segundo Lula, o tratado representa uma vitória do diálogo e da negociação. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo trabalha com a possibilidade de que as novas regras comerciais passem a valer ainda este ano. Promove emprego, ele promove investimento, ele promove comércio com regras, ele fortalece o multilateralismo. Então, no momento geopolítico difícil, de instabilidade, de conflitos, é fundamental para o mundo, né? Em Brasília, ministros avaliaram que a decisão europeia envia um recado importante aos Estados Unidos, após o aumento de tarifas imposto ao Brasil. O governo vê no acordo uma demonstração de força do agronegócio nacional, que pode ampliar as exportações para a União Europeia, dependendo dos movimentos do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Marcos Janck, professor do INSPER Agro, destacou que o momento geopolítico global influenciou a tomada de decisão da União Europeia. A União Europeia percebeu que ela tem que ter amigos nesse novo mundo, né? Porque ela está espremida entre a indiferença e mesmo o menosprezo dos Estados Unidos à União Europeia, né? Que já não vão mais dar ajuda militar, estão mandando eles se cuidarem deles mesmos, né? E do outro lado tem a Rússia expansionista, não só na Ucrânia, mas também ameaçando outros países da OTAN. Então a Europa está espremida lá. Do outro lado, a China avança com seus aliados, o Trump avança na América do Sul, que é uma região tradicional de influência e colonização europeia. Eu acho que esse contexto geopolítico hoje, da fragmentação global, daquilo que a gente chama de esferas de influência que estão sendo criadas, principalmente pelos Estados Unidos e pela China, levam a Europa a falar, bom, com quem que eu vou fazer alguma coisa, né? E aí ela vê que tem 26 anos de conversa com o Mercosul, precisa fechar esse acordo. Tenho certeza que teve uma pressão muito grande para fechar o acordo em função da nova geopolítica. Tenho certeza disso. E esse acordo estava pronto para ser assinado. E quase ele não é assinado por questões muito menores. Esses últimos movimentos dos agricultores europeus foram movimentos para tentar pegar uma casquinha aqui e ali, um subsídio, um apoio, um comitê de crise, alguma coisa que eles queriam. Já não tinha mais nada a ver com o Mercosul. O Mercosul virou bode expiatório para eles pedirem outras coisas aos 45 do segundo tempo. Felizmente o acordo vai sair e eu acho que é um acordo hoje que inclusive dá um sinal muito positivo de abertura comercial. Porque o que a gente está vendo pelo mundo afora são países querendo aumentar a tarifa, aumentar o protecionismo. E esse acordo em si, ele reduz o protecionismo entre Mercosul e União Europeia e pode beneficiar principalmente os consumidores. O governo francês prometeu reação e deve tentar barrar o acordo no Parlamento Europeu, que precisa ratificar o texto final até abril. Um grupo de deputados também tenta levar o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia, o que poderia atrasar o processo por anos. Produtores rurais seguem em protesto em países como Polônia, Bélgica e Espanha. Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 720 milhões de pessoas e um PIB de 22 trilhões de dólares. A avaliação do professor sênior de agronegócio global do INSPER, Marcos Janck, os dois blocos econômicos ganham com o acordo. Em entrevista ao Manhã Bandeirantes, ele contestou as alegações de que a França, principal opositora do tratado comercial, perderia com a entrada de novos produtos. Quem mais ameaça os agricultores franceses não é o Mercosul, é a Romênia, é a Polônia. São esses países mais ao leste que têm custos mais baixos do que os franceses hoje, que têm mais mão de obra,
que tem inclusive uma geração lá de produtores com mais vontade de produzir. O acesso desde o começo sempre foi através de cotas, pequenas cotas adicionais, aquelas que já existiam antes do acordo. Sempre funcionou assim, agora deram umas cotas pequenas. No mês lá de dezembro eles introduziram uma salvaguarda. Ou seja, é pouquíssimo acesso adicional no agro, mas elas são positivas, quer dizer, significa que o Brasil agora vai estar interagindo mais com o mundo, participando mais do mundo. A gente não tem nenhum acordo dessa envergadura hoje, a gente só tem acordos pequenos. O próprio acordo do Mercosul hoje é muito falho. Então, quando o Mercosul se junta com a Europa, que é o maior bloco econômico do mundo, eu acho que a gente só tem a ganhar nessas áreas todas, em termos de aumento de competitividade, redução de preços, né, para o consumidor, regras para investimento, para a propriedade intelectual, uma série de coisas que possibilitam a gente a se integrar depois também com outras regiões. Para o Mercosul, o principal ganho está no agronegócio, com expectativa de aumento nas exportações de carnes, café, frutas e óleos vegetais. A União Europeia, por sua vez, amplia o acesso ao mercado sul-americano para bens industriais e serviços. Os dois blocos também devem se beneficiar com mais investimentos, diversificação de mercados e modernização da produção. Entrevistado na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, o professor da Escola de Direito e Economia da FGV, Daniel Vargas, destacou os pontos que podem ser melhores para o Brasil. Quando este acordo foi negociado, existia uma espécie de expectativa de que nós vamos, em parte, abrir mão de soberania legislativa para, em troca, receber mais fluxo comercial. Esse fluxo comercial foi tolhido, porque se criou um capítulo adicional de restrições ambientais exigido pela União Europeia, e logo em seguida se criou mais uma série de salvaguardas, que também tem pretexto ambiental, embora não seja verdade, que pode permitir ao bloco europeu limitar o fluxo de bens alimentares que sai do Brasil para entrar lá. O que significa, esse é o primeiro ponto, que na prática as vantagens econômicas para o agronegócio brasileiro são limitadas. Segundo ponto, nós sabemos que esse não é um acordo em que nós, aqui no Brasil, iremos apenas vender bens commodities, mas é também um acordo que facilita uma construção de novas relações de investimento. Então, nós abrimos o mercado para que haja um influxo de investimentos internacionais e a Europa pode, a partir de então, enxergar aqui o espaço para a celebração de parcerias, joint ventures, estimulando um aprimoramento de setores industriais brasileiros que hoje são muito defasados. Terceiro ponto, eu creio que a partir do momento que se estabelece uma relação mais aberta de comércio e de padrões técnicos e tecnológicos, naturalmente se cria também uma relação de proximidade. No momento em que o mundo coloca na balança, de um lado, economia, de outro lado, geopolítica, essa relação de proximidade e de confiança também torna o Brasil um país, digamos assim, mais afim ou mais próximo de temas geopolíticos sensíveis com a Europa. Do mesmo modo que a Europa hoje se vê, de certo modo, embarreirada nessa tensão entre dois grandes titãs, China e os Estados Unidos, o Brasil poderia se diversificar, criando uma ponte com a Europa e, a partir daí, quem sabe, também abrindo oportunidades para ficar menos vulnerável na tensão entre os dois gigantes. A vantagem econômica de curto prazo deste acordo para a América Latina e para o Brasil em particular, agora, não é tão clara como esse acordo foi negociado há muitos anos atrás. Entre os principais produtos do Mercosul importados pela União Europeia estão petróleo, ração animal, café, chá, cacau, especiarias, minérios e sementes. Já as exportações europeias para o bloco sul-americano se concentram em medicamentos, produtos farmacêuticos, máquinas e veículos. Falando ao Jornal Gente, o professor Daniel Vargas avaliou que as indústrias automobilística e farmacêutica podem ser justamente as mais afetadas. No curto prazo, nós sabemos que o Brasil tem alguns setores que são protegidos por tarifas, e essas tarifas são uma espécie de escudo que garante esses setores industriais atuarem, crescerem, se desenvolverem entre nós. Um setor que é imediatamente atingido por este acordo deve ser o setor automobilístico, que historicamente tem sido um setor protegido, beneficiado com um conjunto de tarifas, de subsídios, e tudo isso agora passa a ser renegociado, passa a ser revisto. O Brasil tem também um setor farmacêutico embrionário. Nós sabemos que a Europa é um exportador poderoso de bens farmacêuticos para nós, mas esse também é um setor que pode acabar sendo atingido, apesar, né, de ter uma participação ainda
pequena, digamos assim, na economia nacional. E eu diria que, em geral, toda a indústria brasileira ela tende a ser relativamente menos competitiva com a indústria europeia. Nós temos uma vantagem relativa, porém agora limitada, na exportação de commodities, em particular do setor agrícola, com várias limitações impostas pela Europa, e nós temos desvantagens no setor industrial. Agora é esperar de que maneira os fluxos de investimento e de troca possam, de certo modo, amortecer essa relação e criar benefícios de lado a lado. O acordo prevê a redução ou eliminação gradual de tarifas sobre a maior parte dos produtos comercializados entre os dois blocos. Com isso, o tratado deve reduzir os preços de muitos produtos importados pelo Brasil. Mas o efeito da eliminação das tarifas não será imediato e pode levar anos para chegar ao consumidor. Repórter Igor Calian. Preço dos produtos nos supermercados. Do leque de possibilidades que se abre com o acordo entre Mercosul e União Europeia, esse de fato é o que mais interessa aos brasileiros. Quase tudo que for importado da União Europeia vai ter redução nos preços. Entre os alimentos, dá para destacar os queijos, chocolates, o azeite. As bebidas também entram nessa, inclusive os vinhos. A tarifa de importação aplicada atualmente ajuda a deixar esses produtos caros nas prateleiras. Quem explica é o Jackson Campos, especialista em comércio exterior. O objetivo e a alíquota da taxa é proteger a indústria nacional. Então vou te dar um exemplo. A gente não pode pegar um carro, por exemplo, da China e trazer ele para o Brasil sem nenhum imposto de importação, porque isso vai prejudicar a indústria nacional. Então o imposto ele varia de acordo com a necessidade da indústria nacional em se proteger. Atualmente o azeite tem 10% de imposto, o vinho 35%, chocolate 20%, queijo e leite em pó 28% cada. E fórmulas para nutrição infantil, 18%. Agora, essas tarifas serão zeradas com o acordo. A redução será gradativa. Produtos industriais e agrícolas terão suas reduções em etapas que podem variar de 4 a 10 anos. Já setores como o automotivo podem levar 15 anos para apresentarem uma queda nos preços. O especialista fala sobre essas mudanças. Os países vão começar a promulgar essa lei internamente, fazendo com que elas valham dentro do país. Então o próximo passo agora é este. Leva um tempinho para que de fato custe mais barato na prateleira, né? Mas vai acontecer. Os produtos que saem daqui e vão para lá seguem a mesma linha, vão ficar mais baratos e devem aumentar a exportação. Carne bovina, aves, mel, suco de laranja e café são alguns deles. O professor do INSPER Agro, Marcos Janck, fala sobre a expectativa do setor. Vai haver mais comércio de bens e serviços, vai haver regras mais universais em áreas como propriedade intelectual, concorrência. Ou seja, são vários ganhos em várias frentes, tanto em termos de comércio, de investimentos, como também em termos de regras. A produção interna também é beneficiada com isso. Além da possibilidade do agronegócio aumentar as exportações, o Brasil é um grande importador de máquinas agrícolas da Europa, que também terão os impostos reduzidos. A Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, comemorou o anúncio e diz que vai trabalhar para assegurar que o empreendedor brasileiro prospere e aproveite o máximo das oportunidades que o acordo oferece.